Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 107 e recebemos a filósofa Laís Fraga para falar sobre Nancy Fraser. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast de Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos episódios, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Nancy Fraser com Laís Fraga. Hoje eu converso com a Laís Fraga, direto de Feira de Santana. Ela é doutora em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFBA, pesquisa na área de teoria crítica e gênero. Sua tese, O Problema da Normatividade na Teoria Crítica, Nancy Fraser e o Debate Contemporâneo, é uma das indicadas ao Prêmio Filósofos 2020 da Ampof. E hoje a gente vai falar com a Laís sobre Nancy Fraser. Eu vou começar perguntando para a Laís, quem é Nancy Fraser? Olá a todos, muito prazer, eu sou Laís, recém-doutora em filosofia pela UFBA e pesquisadora dessa autora que a gente está conhecendo aqui no Brasil, né, nesse campo que também é um campo novo para a filosofia no Brasil, né, que é esse debate acerca do feminismo e do gênero. E a Nancy Fraser, ela é uma filósofa americana, contemporânea, ela é jovem, né, ela está viva entre nós, e ela é uma herdeira dessa corrente, né, que é a teoria crítica, que começou lá com Adorno, com Horkheimer, né, Walter Benjamin, o Marcuse, na escola de Frankfurt. E essa teórica contemporânea, ela vem ali de uma discussão que surge a partir da teoria crítica do Habermas, né, que foi esse autor da chamada segunda geração da teoria crítica, e que insere na teoria crítica a questão do reconhecimento, né? Então, a partir da ideia lá da teoria do comunicativo do Habermas, dessa ideia do reconhecimento, surge um outro campo de discussão dentro da teoria crítica, em que cabem as discussões sobre as lutas sociais. Então, a Nancy Fraser, ela entra na teoria crítica contemporânea a partir aí desse ponto, né, desse caminho aberto pelo Habermas, né, junto com ela o Honneth, o Axel Honneth também, que é um autor contemporâneo, inclusive mais conhecido até que a Nancy Fraser. E a Nancy Fraser, ela vai trazer a discussão sob o ponto de vista do feminismo, né? Ela se auto-intitula uma feminista e a filosofia dela, desde o início, desde sempre, né, ela coloca como a filosofia que está a serviço, né, dos movimentos sociais, sobretudo do feminismo, né? Então, a Nancy Fraser, ela tem uma atuação político-prática, né, bem efetiva. No 8M, ela escreveu um manifesto que saiu um livro pela Boitempo, que chama Feminismo para os 99%, que é um texto que tem ali um fundo da filosofia dela. Quem conhece a filosofia dela mais teórica percebe ali o fundo, né, naquele livro, mas é um livro escrito para o público em geral, né, um livro que vai motivar, né, a ação política. Então, a Nancy Fraser pensa a filosofia dela como esse meio para a ação política. Ela não vê separação, né, entre a atuação dela como pesquisadora, como filósofa, e o trabalho político-prático ali no feminismo. Ela também esteve ao lado da Angela Davis, né, no 8M. Então, ela tem essa atitude político-prática, né? Então, a filosofia dela tem essa marca. Por um lado, ela tem textos mais teóricos ali da discussão do interior da teoria crítica, que é o que eu vou trazer na minha tese,
mas toda essa discussão teórica tem esse fundo político-prático muito, muito forte. Uma coisa que eu acho que é importante perguntar é como você entrou em contato com a Nancy Fraser, porque eu já vi trabalho sobre a Nancy Fraser e diálogos com ela em outros departamentos, não os de filosofia, curiosamente, assim. É uma novidade também que teses de doutorado sobre Nancy Fraser ou outras autoras feministas norte-americanas de outros lugares. Como que foi o seu contato com Nancy Fraser? Então, antes de eu escrever, de eu conhecer a Nancy Fraser, meu trabalho, tanto da graduação quanto do mestrado, foi sobre o Habermas. Então, foi através do Habermas que eu cheguei a Nancy Fraser. Eu me lembro que ao longo do meu mestrado eu estava pesquisando a reconstrução do marxismo que o Habermas faz, né, do materialismo histórico. E então eu estava ali tratando do marxismo através da teoria crítica com Habermas e eu caí com um texto da Nancy Fraser, que é um texto chamado o que há de crítico na teoria crítica, e ela vai falar da teoria crítica do Habermas e vai apontar ali naquela teoria crítica um subtexto de gênero que eu nunca tinha percebido. Eu tinha estudado Habermas na graduação e no mestrado, eu, uma mulher que tinha algum contato com teorias feministas, tinha lido aquilo e não tinha percebido aquele subtexto de gênero, né? Então ela vai mostrar como a teoria social ela está permeada por esse subtexto e a gente não percebe porque a gente tem esses conceitos como dados, né? Então a diferença entre esfera pública e privada, né? Então tudo isso tem ali um elemento, né, de uma separação, né, de uma concepção de que existem dois gêneros e cada gênero tem seu papel, tem sua função, né? Então a esfera pública é a esfera do gênero masculino, a esfera da razão, do debate, do diálogo, a esfera privada do feminino, das emoções, do cuidado, né? Então a gente tem esses conceitos e não pensa, né, que tem esse subtexto aí. A ideia de trabalho, né, trabalho produtivo, né, trabalho reprodutivo, isso também tem um subtexto de gênero, né, que é o trabalho de fora de casa, que é o trabalho masculino. Hoje a mulher já fez o movimento, né, de sair e ir para o trabalho fora de casa, mas o trabalho dentro de casa continua sendo um trabalho feminino, né? E isso vem mudando muito lentamente. Então, todos esses subtextos estão ali em jogo, né, na teoria do Habermas e de muitos outros autores da teoria social, e a gente não percebe, porque a gente não entende isso como marcas, né, de gênero, entende isso como natural, né, como uma ideia universal, né, como aqueles que são os conceitos que a gente utiliza comumente, né, na teoria social. Então, a questão do gênero é uma questão muito nova no interior da filosofia e a gente está vendo agora surgir, né, essa questão, né, a gente começa a se perceber enquanto mulher dentro desse campo de estudo e começa a entender que isso é significativo, né, que é um campo predominantemente masculino. E mais do que o fato de haverem quantitativamente mais homens do que mulheres, né, no campo da filosofia, a própria teoria, né, da filosofia, que é permeada por esse subtexto de gênero e que a gente não fez o trabalho ainda de aclará-los, né, de trazer à tona, né, essas significações. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei, né, muito espantada. Então, eu já sabia que era isso que eu queria fazer no meu doutorado. Então, no doutorado, eu fui procurar Nancy Fraser para pesquisar essa questão da normatividade, que é uma questão que permeia a teoria crítica, mas que com ela tem essa abordagem que tem relação com o movimento social do feminismo, né, como um movimento social histórico mesmo, que é assim que ela vê, né, e com a questão dos movimentos sociais que me interessam profundamente. Então, a Fraser, ela é uma autora que vai dar um diagnóstico muito interessante para o nosso tempo. E como diz lá o título do texto que eu conheci, né, o que há de crítico na teoria crítica, a Fraser, ela vai buscar sempre o elemento crítico, né, da teoria crítica, né? Tem a teoria, né, que é aquilo que vai postular, né, e vai trazer ali respostas mais finais, e tem a crítica, né? Então a Fraser, ela acha que precisamos recuperar a crítica, né?
Então, para ela é mais importante discutir uma questão, é mais importante colocar um problema, é mais importante compor um campo de discussão do que necessariamente aparecer como uma hipótese, né? Então, a teoria dela tem todo esse caráter inovador até no próprio modo como ela vai fazer a própria teoria, né? Como ela vai formular o próprio pensamento dela, né? Que é um pensamento que está ali em resposta, né, a questões reais, né, o tempo inteiro, e que tem esse caráter mais crítico do que exatamente dogmático, teórico, né, no sentido mais fechado. Então, tudo isso eu acho a Fraser inovadora em muitos aspectos, interessante em muitos aspectos. Eu acho que ela pode mostrar elementos para a gente, né, no modo como a gente pensa a filosofia, na relação entre filosofia, entre teoria e prática, né, do papel do teórico em relação à sociedade. Tudo isso a Fraser pode trazer para a gente discutir. Nesse sentido, a relação da Fraser com as ciências sociais também é diferente, né? E talvez deve ser um ponto que eu posso dizer assim, que às vezes afasta os filósofos que não têm essa aproximação e não gostam desse tipo de coisa impura, né? A Fraser gosta de coisas impuras, não é? Exatamente, ela vai dizer que ela faz uma filosofia sem filosofia, gente. Ela diz que não quer filosofia na filosofia dela. O que é que ela quer dizer? Ela está dizendo que ela não quer uma teoria no sentido clássico, ela não vê sentido em fazer uma teoria no sentido clássico, ela acha que esse tipo de teoria é esvaziada, né? Carente, né, de elementos ali que promovam esse toque, né, com o real, porque o real ele tem esse caráter contingente, ele tem esse caráter transitório e também contraditório, né? Autocontraditório às vezes. Então a teoria é uma tentativa de uniformizar, de encontrar ali um conceito em que vá caber toda essa realidade, né? E ela acha que isso não é possível e por isso a filosofia dela oferece mais um método, né? Um modo, né? Um jeito, né, de fazer teoria crítica do que exatamente um conceito, né? No livro que ela tem com Honneth, né, entre redistribuição e reconhecimento, que aí eles estão discutindo esses dois conceitos, né? Que reconhecimento é o conceito que o Honneth vai também recuperar ali do Habermas e vai ler de uma forma mais hegeliana, mas ainda ali de um modo bem habermasiano de fazer filosofia, né, o Honneth tem, no meu ponto de vista. E a Fraser, ela vai ali jogar com aqueles dois conceitos e, ao fim, ela vai fornecer um modo, né, um modo de olhar para a sociedade, um modo da teoria crítica lidar com os movimentos sociais, com os discursos dos movimentos sociais, um jeito de encontrar ali, de diagnosticar injustiças, mas ela não vai oferecer um conceito, né, como faz o Honneth, né, o conceito lá do reconhecimento. Então a Fraser, ela tem esse tipo de filosofia. E para mim tem diretamente a ver com a relação entre teoria e prática, né, que ela vai pensar que a teoria deve ter. Então essa relação para ela é que a teoria ela vai diagnosticar ali os discursos dos movimentos sociais, né, e vai trazer esses discursos à tona, né, que são os paradigmas populares de justiça, né, que são as reivindicações que os movimentos sociais estão fazendo, quais são as questões, né, que as lutas sociais estão expondo a gente como questões políticas relevantes, né. Então o teórico ele vai colher essas questões, né, então essas insatisfações sociais, e vai ser capaz de observá-las sobre um ponto de vista crítico, né, e assim ele vai contribuir, né, com o processo de luta social, né? Então a Fraser vai recuperar essa ideia de teoria crítica do Marx. Para ela, a ideia do Marx, que foi lá para o Horkheimer quem criou a teoria crítica, né? No texto lá de fundação da teoria crítica, o Horkheimer vai dizer isso, né? Que o Marx é o primeiro teórico crítico, mas para Fraser, ao longo do desenvolvimento da teoria crítica, o Marx foi sendo esquecido, né? Então, ela vai recuperar lá essa definição da teoria crítica do Marx, que é a teoria crítica como esse meio de aclarar, né, os conflitos e lutas sociais, né? Então, para ela, vai ser esse o objetivo da teoria crítica, né? E ela vai recuperar isso, e com isso ela vai recuperar também a intenção político-prática que o Marx vai imprimir lá na filosofia dele, né? Então, tem lá a tese sobre Feuerbach, que diz, né, a gente
já interpretou o mundo de muitas formas, cabe agora modificá-lo. Então, ao mesmo tempo que ela vai trazer aí essa definição de teoria crítica, né, ali que ela vai colher do Marx, ela vai colher também essa atitude político-prática, né, essa relação entre teoria, né, como um meio de apresentar utopias, né, apresentar caminhos, né, para a luta político-prática, né, se engajar, né, como fez o marxismo de forma, né, ao longo da história, né, de muitas formas, né, motivou as lutas sociais e motiva até hoje, né, justamente porque porque vê essa relação aí entre teoria e prática, e a Fraser quer recuperar isso, né. Óbvio que ela vai recuperar esse marxismo sob um olhar já crítico desse marxismo, né. Então isso é outro ponto interessante da Fraser. Normalmente os estudos de gênero, né, estão mais voltados ali para um pós-estruturalismo, para uma linguagem ali mais perto de um desconstrucionismo, né? E a Fraser, ela vai juntar ali o feminismo com o marxismo, né? E isso hoje em dia, para ela, não só no campo do feminismo, mas no campo da teoria política, das lutas sociais, né? O marxismo veio perdendo espaço para a crítica cultural, né? Para as questões identitárias, e ela acha também que precisa recuperar esse elemento dessa questão material. Então, ela vai trazer aí, dentro do próprio campo, né, da discussão sobre gênero, um contraponto crítico, né, que eu acho interessante também e crucial para a leitura do nosso tempo. Eu vou pedir para você explicar um pouco mais esse debate sobre redistribuição e reconhecimento, porque eu acho que aí fica mais evidente a necessidade da crítica do capitalismo. Até de usar essa palavra capitalismo, que o pessoal não gosta muito. Exato. Então, a gente, para Fraser, está vivendo um momento que é um momento em que o marxismo não é mais o discurso mestre das lutas sociais de esquerda. Então, antes os debates eram baseados aí na questão da distribuição material, né? Então, a injustiça social era diagnosticada como uma injustiça de distribuição material, então havia essa injustiça, né? E isso provocava ali uma tensão social. Então, era esse o elemento, né, que era considerado como motivador, né, da insatisfação e das lutas sociais, né? Só que aconteceu que com o processo, até inclusive os resultados políticos práticos, né, que a gente assistiu, né, na sociedade. Então o marxismo e o desenvolvimento do capitalismo, a consolidação do capitalismo, né, enquanto sistema produtivo, a gente foi vendo esse discurso perdendo ali seu espaço e seu lugar, surgindo um discurso mais voltado para as questões culturais, para a questão da diferença, né? Então essa ascensão aconteceu também porque o discurso político do marxismo, no discurso político do marxismo, parecia não caber, né, essas questões da diferença, né? Porque era um discurso da igualdade, um discurso da igualdade, né? Então a política é uma política que visa ali a igualdade, todos terem as mesmas condições materiais. E o discurso da identidade é justamente o discurso da diferença, né? É o discurso da valorização e de marcar, né, a diferença entre gênero, a diferença entre etnias, a diferença entre grupos sociais, né? Então, esse discurso do marxismo pareceu não ser hábil, né, para explicar esse elemento. Então, se foi recorrendo a esses outros discursos para explicar essas questões que surgiram dentro das sociedades, né? Ficou mais claro, né, que a diferença de tratamento, de estima social, tinha a ver com classe, mas não só, né? Tinha a questão do machismo, tem a questão do racismo, né? Então essas questões foram surgindo. Então hoje em dia a gente vê um cenário em que a sociedade, em que as lutas sociais, elas estão voltadas para as questões de identidade, cada vez mais. Então é só a gente observar o nosso entorno, a gente vai ver que debates sobre feminismo, eles já existiam, mas hoje em dia eles são muito mais intensos. Se a gente for observar as diferenças geracionais, né? A minha geração é a geração mais jovem do que eu, a minha mãe, a minha avó, a gente vai ver uma discrepância muito grande em relação ao que cada uma pensa que é o papel da mulher, né? E inclusive, vai ver também a diferença nas escolhas de vida, na possibilidade de fazer essas escolhas na vida, né? Entre essas gerações. E isso demonstra justamente o avanço, né, desse debate. Então, a gente vê
esse debate muito central hoje nas lutas sociais, né? Então, é os chamados novos movimentos sociais, que são os movimentos sociais ligados às questões identitárias, né? Então, surgiu, né, aconteceu esse movimento, né, no interior aí do modo em que as lutas sociais vão se conformar no nosso tempo hoje. Então, a gente observa esse discurso identitário ascender, mas, por outro lado, para Nancy Fraser, é preciso a gente tomar cuidado, né? Quando a gente percebe que o marxismo, por ser um discurso da igualdade, por estar baseado numa ideia de classe, né, que não marca, né, esses elementos de gênero, de raça, né, vai deixar de lado discussões importantes para a sociedade, que não basta, né, a gente ter uma igualdade material, né, para a gente ter aí uma sociedade igualitária. Interessante que a gente tenha conseguido fazer essa crítica, mas para Fraser é interessante notar que a questão da diferença, né, da identidade, né, do reconhecimento por si mesma, não resolve, né, as injustiças sociais. Então, a gente corre o risco hoje de pensar, né, que as questões materiais, elas são questões que podem ser resolvidas a partir de um reconhecimento, né, da identidade, da diferença, né, que aquele sujeito sustenta ali na sua identidade pessoal, né? Então, a Fraser acha que não é possível resolver essas questões dessa forma e que a gente precisa voltar para a discussão estrutural, para a discussão da economia, né, para pensar a discussão também como as pautas políticas como pautas que vão se desenvolvendo historicamente, né? Então, sair um pouco do discurso do individual, do indivíduo, relato pessoal, né, que hoje ganha um peso muito grande na política, né? Existem filósofas, inclusive, do feminismo, que vão trazer aí o discurso sobre si mesmo como um discurso político. E sim, é um discurso político, né? Mas também a gente precisa lembrar desse discurso que é do movimento social, né, da história, né, no sentido mais largo. E a Fraser vai trazer isso através do marxismo. Mas é um marxismo que já compreende, né, que a ideia de classe não cabe, né, o gênero, que percebe o subtexto que está ali na ideia de trabalho, que está na ideia da separação entre público e privado, né, que está em várias ideias ali daquela teoria. Né? Então, da ideia de que a economia e a esfera da reprodução são separadas. Então, ela vai trazer esse marxismo que já está esclarecido, né, acerca dessas questões, para recuperar a discussão material. Né? Então, eu acho que para o Brasil, né, a gente tem um cenário de desigualdade material, né, imenso. Né? Se a gente faz essas discussões sem lembrar, né, da questão material, ou incluindo essa questão material na discussão como se ela fosse uma questão identitária, que acontece, né? A classe social não é um marcador identitário, gente, é um marcador estrutural, né? Não basta reconhecer e aceitar aquele sujeito, né, independente ali da origem social dele, né, e validá-lo, e isso não vai modificar a estrutura social que o coloca naquela posição, né? Então, é perigoso que a gente faça essa discussão esquecendo, né, esse elemento hoje em dia. Então, a Fraser, ela vai fazer essa crítica sob o ponto de vista lá dos Estados Unidos, né? Então, dela, a questão do Trump e tudo, né? Então, ela vai fazer do ponto de vista dela lá, mas a gente pode trazer para cá, né? E olhar, né, nossa sociedade guardadas as devidas proporções, né? A gente consegue trazer esses elementos para a discussão. Então, ela tem um texto, né, que vai falar, um texto que a tradução foi polêmica, o título, né? Ela vai dizer que o feminismo se tornou como se fosse um subalterno do capitalismo, né? Porque ele vai começar a fazer o serviço do capitalismo. Então, a inclusão, né, esse multiculturalismo, né, essa coisa desse feminismo mais mainstream para ela, vai começar a ser um braço aliado do capitalismo, de forma a fazer com que o capitalismo pareça mais aprazível, mais inclusivo, mais esclarecido. Se vai encontrar formas de incluir dentro da dinâmica econômica ali, de exclusão, que é própria do capitalismo, esses elementos de inclusão desses sujeitos ali dentro daquela estrutura. Então, a gente vai ter mais representatividade, então a gente vai ter mais figuras negras e mulheres, né, em posições diferentes nos nossos programas de TV, na nossa publicidade, né? A gente vai possibilitar que representantes desses grupos sociais possam falar, né? Então, aí a gente vai ter o que a Fraser vai chamar de feminismo do 1%, né? Porque esses representantes, eles são 1%, né? E aí,
Claro que a gente sabe que hoje em dia a gente ter essas figuras mais de mais acesso social, né? Essas figuras que a gente tem aí na publicidade, na TV, né? Em posições de destaque, né? É importante que a gente tenha diversidade, né? E isso vai possibilitar que a gente consiga se reconhecer, né, naquelas figuras e se entender como capazes de alcançar essa posição. Sim, tem esse efeito, e esse é um efeito positivo, né, mas ele é superficial para Fraser, né? Porque na sociedade em que a gente vive, apenas 1% vai ocupar essa posição, né? E agora esse 1% é mais diversificado, mas a estrutura, né, o modus operandi dessa sociedade vai permanecer o mesmo. Então a gente vai ter aí apenas a ilusão da possibilidade de alcançar, né, essas posições, que é a ilusão que nutre aí todo o fetiche em torno do capitalismo. Então a gente acorda às 7 da manhã para trabalhar bastante, acreditando que a gente vai se tornar, né, alguém de sucesso, né, assim que funciona, né, todo o imaginário, né. A gente tem aí essa questão do mérito pessoal, não é? Que a gente vai nutrindo aí e que vai motivando a gente a seguir tranquilo, né, em alguma medida satisfeito aí com a nossa estrutura social, né? Então ela vai dizer que é o mesmo efeito que acontece em relação aos grupos minoritários, né? Então o processo de criar estruturas, né, que modifiquem de fato, né, essa conformação desigual, né, ela é muito mais lenta do que esse processo de publicidade, né, dessas identidades. Então, a gente precisa focar para Fraser nesses processos estruturais mais do que nesse elemento publicitário, né, representativo no sentido de imagem, né, puramente, né. A identidade tem que ser pensada ao lado junto com a estrutura social, porque não tem separação, gente, não tem separação. E eu acho interessante que a gente pensa hoje em dia, né, até o gênero como um campo, né, que eu não entendo como um campo separado, né, tá ali dentro da teoria social, tá dentro da filosofia, o que eu tô fazendo não é algo fora do novo, é novo talvez porque essa discussão ficou escondida, mas é teoria social. Como é que você vai falar do tempo, da sociedade que você vive, sem falar dos movimentos sociais de identidade, sem falar de feminismo, sem falar da luta antirracista, né? Então, na realidade, são essas teorias que não englobam nessas questões que estão cegas para a sociedade em que elas vivem, não exatamente que haja algo fora, né, aí sendo considerado agora. Então, para mim, o gênero está ali dentro da teoria social, né? Assim como a identidade está dentro da estrutura social, a gente não pode fazer essa separação. Então, é isso aí que a Fraser vai trazer para a gente pensar, né, na discussão da redistribuição e reconhecimento. Então, Honneth vai defender o reconhecimento como um conceito que vai sozinho dar conta, né, das motivações das lutas sociais. A Fraser vai dizer que não, que é preciso fazer essa conjunção, né, entre discurso da igualdade, que é o discurso da redistribuição, e discurso da diferença, que é o discurso do reconhecimento, né? Então, o discurso do reconhecimento é aquele que vai dizer a gente, precisamos reconhecer, né, as diferenças dos grupos sociais subalternizados, devemos reconhecer que ser mulher, né, implica, né, em uma série de questões na sua vida profissional, em todos os aspectos da sua vida. Então a gente precisa considerar essa diferença, né? Então é isso que as questões de reconhecimento ou questões identitárias vão dizer. E a questão da redistribuição vai ser o discurso da igualdade, né? Então é preciso distribuir igualmente, né, os recursos e bens, né, produzidos socialmente. Então, para Fraser, é possível conciliar esses dois discursos que são aparentemente opostos, né? Então, essa é uma outra questão que a Fraser vai desmistificar dentro da discussão. Então, hoje a gente vê o debate sobre identidade, sobre gênero, sobre, né, essa crítica cultural se fazer em contraponto, muitas vezes, a crítica material, né? Como se fossem discursos inconciliáveis, como se fosse necessário criticar, né, e mostrar ali a ineficiência, né, do debate sobre a questão material para validar, né, o debate sobre identidade. E a Fraser acha que isso é uma falsa antítese, né? Ela usa esse termo falsa antítese. Não é essa antítese, né? Então, por outro lado, também a teoria social
pretende entender a sociedade desconsiderando categorias de gênero, de raça, né? Então isso tudo é uma falsa antítese que não contribui, né, de forma nenhuma para nenhum dos dois campos. Então, para Fraser, é possível conciliar, sim, esses dois discursos. É possível entender que as injustiças sociais, elas têm ali elementos de reconhecimento de classe. Então, por exemplo, a mulher, né? Se você for olhar a pirâmide social, né, a mulher vai estar abaixo do homem, né? A mulher branca abaixo do homem branco, a mulher negra abaixo do homem negro, né? Então, demonstra que esse marcador identitário é um marcador social, assim como, né, brancos e negros, né? Então, há essa possibilidade de perceber, né, essa relação entre as duas opressões, né? Então, a Fraser acha que quando a gente separa, a gente não consegue fazer esse debate de forma que seja propositivo para resolver as questões do nosso tempo, né? Porque a gente tem questões identitárias e tem questões de redistribuição de renda, né? E a gente precisa entender essas duas como questões, como a mesma questão. Eu vou ainda te provocar um pouquinho com a questão do problema da normatividade, que é o chifre da coisa, mas a gente volta a isso depois. Porque uma coisa que é interessante é como você desenvolveu toda uma narrativa sobre a Fraser, você criou a condição de possibilidade de aplicar ela novamente no contexto específico, né, do que você está vivendo. E não tem sentido que se não for diferente, né? E você já escreveu algumas coisinhas interessantes sobre como a ideia de representatividade está sendo usada hoje nas redes sociais pela direita e pela esquerda. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma questão, né, polêmica, mas é importante a gente falar sobre isso. A gente precisa entender que hoje, nessa situação em que as discussões elas acontecem em um cenário de uma polarização muito grande, a gente tende a pensar que qualquer crítica que se faça à ideia de reconhecimento ou aos movimentos identitários, a gente está descartando a importância dessas questões ou está deslegitimando, né, a luta social. Mas a gente precisa entender que no interior, né, de um ponto de vista, deve haver, né, e se deve cultivar, inclusive, eu acho, né, essa discussão crítica acerca do próprio ponto de vista, né? Então a teoria crítica faz isso muito bem. Teoria crítica é crítica por isso, porque vai buscar lá os fundamentos da teoria e vai aclarar, né? Então, no momento em que ela expõe os fundamentos que se está aplicando ali na teoria, eles se tornam alvo de discussão e eles podem ser modificados, eles podem ser repensados. Inclusive, o que se está fazendo na teoria crítica é o que eu propus fazer na tese, fazer essa discussão, né, metateórica, né? Então, é importante que isso também nas discussões dos movimentos sociais esteja presente. A gente tem a nossa posição política e é possível defender, né, essas posições e, ao mesmo tempo, exercer esse papel crítico, né, acerca dos fundamentos do que é que a gente está utilizando ali como estratégia política. Então, é possível a gente separar aí a pauta, né, a defesa da pauta e a defesa de estratégias políticas, modos de ação política, modos de conformar o discurso político, né, modos de falar sobre aquele tema, né, e sobre aquela pauta, né, que são diferentes. Então, a gente tem que discutir isso sem ter medo, né, e sem se sentir atacado, né, no sentido de achar que essa pauta está perdendo sua legitimidade por isso, né? Então, essa discussão no interior, né, desse ponto de vista é importante, deve acontecer. E é importante, deve acontecer, sobretudo, porque se a gente não faz, né, dentro de quem está ali de acordo, né, com aquela pauta, ela vai ser feita porque não está de acordo. Então, essa sim vai ser uma discussão que provavelmente vai carregar elementos que vão ser, de alguma forma, negativos aí para a própria imagem da nossa pauta, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão. E eu acho que a discussão que a gente pode fazer acerca da questão do reconhecimento das lutas, chamadas lutas identitárias, porque para mim elas não são lutas identitárias, né? Porque não são pautas apenas identitárias. Eu acho que se elas estão sendo pautas apenas identitárias, a gente tem um problema, né? E é esse problema que a gente deve pensar. Então, eu penso que hoje a gente tem essa dificuldade de entender as pautas de forma mais ampla. Então, tem essa questão do reconhecimento hoje que a gente
precisa discutir, né, essas pautas de forma mais crítica, né, de modo a tornar nossa discussão, nossas estratégias políticas mais efetivas na nossa realidade política social, que é uma realidade específica, que é a realidade brasileira, né, que é essa situação que a gente está vivendo aí, eu tenho certeza que é única, né, no mundo. Então a gente precisa entender a efetividade das nossas lutas sociais, observando o resultado que ela tem na sociedade que a gente vive. Será que a gente está sendo compreendido? Será que a gente está conseguindo desenvolver, né, e alcançar, né, o que a gente está propondo? Será que a gente está criando também uma situação contra, né, que é contra o que a gente quer defender também? Né? Então a gente precisa pensar, né, sobre os resultados das nossas lutas políticas, não só sobre as nossas pautas. Eu sei que não dá mais para a gente pensar que o feminismo hoje é algo que possa ser descartado, né? Ou que a luta antirracista seja algo que a gente vai abandonar, né? Ou que não exista, né? Muito embora tenha quem pense isso, eu acredito que pelo menos para quem tem ali um vocabulário da esquerda, isso não é algo que está em pauta, né? Então não é sobre a pauta, sobre a questão, sobre o tema, é sobre o modo como a gente está politicamente encampando, né, esse debate. Então, essa é a discussão. Uma coisa que você falou, que pelo menos comentou, é como o debate acaba sendo na direita e na esquerda por questões de representatividade. E você reifica o outro como um representante de determinada posição e não debate a estrutura. Exato, porque a gente esquece de perceber que nosso campo da esquerda é identitário, mas o da direita também, né? Então eles estão agrupados ali por uma identidade que eles têm em comum, que eles querem afirmar, né? Então eles querem afirmar ali a família tradicional, não sei, né? Ali toda uma série de elementos, né, que eles carregam ali, que são importantes e que são definidores, né, de quem eles são, e que eles se sentem ameaçados, né? Eles sentem que essa identidade deles está ameaçada e eles estão fazendo uma luta, né? A gente pode achar isso estranho, mas né? Se você for conversar com alguém que sustenta esse ponto de vista, é isso que eles pensam. Eles estão afirmando a identidade deles. E a gente está de cá afirmando a nossa, né? Então a gente tem aí um debate que ficam duas diferenças, né? Que não se conciliam. Por isso que o debate aí fica tão polarizado. Então a gente precisa sair um pouco, né, alargar um pouco, né, o campo da discussão, para entender que existem questões estruturais aí que precisam ser resolvidas. Se a gente conversasse sobre essas questões, talvez a gente até se entendesse um pouco mais com o outro lado, porque algumas dessas questões eles também compartilham, né? Então, no nosso campo de discussão aqui no Brasil, né, sobre a política, a esquerda tende a separar, assim, o debate, o discurso sobre gênero, sexualidade, que esse governo conservador faz, né? E percebe ali a Damares, né, como a figura representante aí dessa discussão, a Damares que vai lá dizer que menina veste rosa, menino veste azul, e cada momento ela aparece com uma frase de efeito, né, nesse sentido. E por outro lado tem lá o Guedes, né? O Guedes é o cara da economia, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive a gente tende a pensar assim que é como se o Guedes, se a Damares funcionasse como um meio de distrair, né, a política do Guedes, que é o que de fato importa. Né? Então isso é uma leitura que separa aí a economia dos costumes, e a gente pode pensar que talvez as coisas não estejam separadas, talvez esses sejam elementos de um mesmo projeto, né? Talvez, se a gente conseguir entender que a manutenção da família, que a manutenção da heterossexualidade compulsória, né? Que a manutenção da mulher no papel de dona do lar, de cuidadora das crianças, né? Imposição da maternidade, né? Tudo isso vai ser importante também para constituir um mercado, né, de trabalhadores. É preciso, né, reprodução, é preciso cuidado, né, para que o cuidado em casa, né, que é a mulher que realiza, para que o Estado precise prover menos cuidado, né. A gente está vendo aí as estruturas de cuidado social sendo destruídas, né? Previdência é uma estrutura de cuidado social, né? O Estado está aí fornecendo cuidado aos idosos, então a gente está vendo tudo isso sendo destruído. As rotinas de trabalho cada vez mais longas, né? Menos direitos, essa uberização aí do trabalho, e tudo isso vai provocar uma destruição das estruturas sociais de trabalho. Então é preciso que a gente
retome aquela estrutura lá em que a mulher fazia esse papel, né, por exemplo, né, e que existia ali a família nuclear, né, e existia essa estrutura no interior da família para que a gente possa implementar esse projeto neoliberal aí, destruidor das estruturas sociais de cuidado, né? Então, né, a gente pode pensar que isso produza, né, aí uma relação que a gente, quando começa a pensar através dessa separação, não vê, né? Então, o capitalismo ele é muito, muito esperto, né? Ali no momento do estado de bem-estar social, ele foi garantindo ali uma série de estruturas sociais de cuidado, já que a mulher precisou sair de casa para trabalhar, né? Que foi também uma demanda do próprio mercado, né? O salário do homem era suficiente para sustentar a casa, daí não foi mais, precisou a mulher sair de casa para trabalhar, daí teve essa lacuna do cuidado, o Estado foi lá e preencheu, né, com as estruturas sociais de cuidado, né? A creche é uma estrutura social de cuidado, né? A escola de ensino fundamental, tudo isso são estruturas sociais de cuidado, né? Sem esse cuidado, né, sem esse trabalho, né, de gerar, né, os seres humanos, cuidar desses seres humanos até que eles estejam aptos a trabalhar, cuidar de si mesmo, né? Cuidar dos idosos, né? Organizar a alimentação, a limpeza, né? Sim, esse cuidado não tem produção, né? Não tem a produção no sentido capitalista, né? No sentido de trabalho produtivo, que se chama, né? Aquele que vai gerar lucro e que vai produzir mercadorias ou serviços, né? Então, sem esse trabalho reprodutivo, não tem trabalho produtivo, né? Então, a gente viu aí, a gente está vendo aí esse estado de bem-estar social ruir, né, e as estruturas de cuidado sendo cada vez mais atacadas, né, e será que aliado que esse discurso também não de destruir, né, as estruturas de sociais de cuidado não casa muito bem com o discurso da mulher voltar para casa, da mulher não ter a maternidade como algo ali que ela não pode abrir mão, né, a heterossexualidade compulsória. Então, será que não casa uma coisa com a outra? Então, acho que a gente pode tornar a discussão mais interessante se a gente sai dessa dicotomia, né, dessa falsa antítese, como diz a Fraser. Então, muito do que a gente vê das discussões, não tudo, né, óbvio, certamente tem muita gente, né, que bom, tem muita gente muito boa em todos esses campos fazendo essa relação, né, e mostrando isso. Mas, de maneira geral, né, no senso comum, assim, na internet, né, assim, normalmente, essa discussão, assim, muitas vezes, que não está ali tão estruturada, tende a ver as questões de identidade como destituídas, separadas aí dessa questão estrutural. A gente não entende, gente, que a reforma da Previdência é um debate de gênero, é um debate sobre racismo. E a gente não consegue entender isso, mas gente, muito, muito, né? A gente tem que trazer essas pautas para a nossa discussão, a gente tem que começar a falar, né, sobre o subtexto de gênero que está ali na reforma da Previdência, o que é que isso vai impactar na vida das mulheres negras, né? Então a gente tem que trazer essas discussões para esses temas, né? Eu acho que assim vai fazer com que nossa pauta ela seja mais compreendida, melhor compreendida, né? Ela tenha um alcance maior, né? A Fraser, ela vai propor isso, né? Ela vai dizer, tem o feminismo do 1%, vamos para o feminismo dos 99%, quer dizer, de quase todo mundo, né? Então são questões que vão alcançar, né, aqueles que são ali, aqueles que fazem parte do grupo identitário ali, aqueles que possuem a diferença, né? Vai falar com esses e vai falar com os outros, né? Vai falar com todos os outros e a gente precisa articular o discurso dessa forma para que ele tenha melhor alcance político para a nossa Fraser. Então hoje a gente tende a pensar o discurso da diferença cada vez de forma mais radical, no discurso da identidade, muito pautado na diferença. Então é só esse grupo social que se entende, né? É só esse grupo social que pode falar sobre as questões desse grupo social, enfim, fica ali um debate interno, de si para si, né? De si para si. E a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade plural e que a gente vive numa estrutura democrática e que os discursos políticos eles precisam ter alcance político, né? Para que eles sejam efetivos. E a gente precisa aprender a fazer isso sem abrir mão da valorização da diferença, né? Sem deixar de lado aí as especificidades dos grupos sociais, mas articular essa fala de modo que ela atinja mais pessoas, né? Fora, né, do grupo
portador ali daquela identidade, ou que sustenta ali aquela diferença. Eu vou voltar para uma questão lá da filosofia, aquela coisa chata. Então, catedrática, vamos discutir Foucault. Nossa, adoro. Então, o Habermas condenava, entre aspas, o Foucault como um jovem conservador, né? Qual vai ser a avaliação da Nancy Fraser do Foucault? O que a gente faz com o Foucault? Então, na minha leitura da Fraser, que eu não vou dizer que é a leitura, mas foi a leitura que eu fiz, o Foucault, para mim, tem um papel crucial aí no debate, né? Porque a Fraser vai assumir o Foucault, né? E isso vai modificar completamente a teoria crítica. Então, assim, o Habermas, ele vai escrever o discurso filosófico na modernidade, e nesse livro ele vai falar do discurso produzido na modernidade, pela própria modernidade, sobre a autocompreensão ali do que é aquele período, né? E para ele esse discurso começa lá com Hegel, quando Hegel vai ter essa consciência, vai trazer essa consciência histórica para dentro da filosofia. Então ele vai dizer que após o Hegel, né, e que se inicia um movimento de crítica ali, de percepção de que talvez a metafísica, né, tenha ali elementos que não são tão interessantes, de perceber que essa filosofia que vai ver o sujeito racional como, né, o suprassumo de toda a emancipação e de toda a revolução política, social, técnica, científica, né, talvez esconda ali elementos negativos, né? Então vai começar a surgir essa discussão no interior da filosofia, e o Habermas vai dizer que depois do Hegel existiram dois grupos, né? Por um lado, um grupo que vai, nesse debate sobre a razão, vai abandonar a ideia de razão moderna, porque vai entender que ela por si mesma representa a opressão, o totalitarismo em diversos sentidos, e vai ter outro grupo, né, que vai tentar reconstruir essa ideia de razão, né? O grupo da reconstrução da ideia de razão são os hegelianos de esquerda, né, e o grupo que vai abandonar a razão vai estar marcado ali pelo Nietzsche, né? Então ele vai dizer que a partir daí, né, na filosofia contemporânea, a gente tem dois caminhos separados, né? Que é o caminho daqueles que vão reconstruir o marxismo, o Hegel, que a teoria crítica está nesse caminho, e que vai tentar ainda resolver o problema da razão, né? Então, a razão moderna, o Kant vai dizer que a razão, lá naquele texto dele, O que é o Iluminismo, né? Ele vai dizer que a razão é a fonte da autonomia, né? Então, aquele que é autônomo é aquele que pensa por si mesmo. Então, a razão tem a ver com autonomia, com liberdade, tem a ver com um processo de desenvolvimento social, histórico ascendente da humanidade, que está se tornando aí cada vez mais autônoma, mais livre, mais ética, né? Então, você vai perceber que não foi bem isso que aconteceu, né? Que os resultados que a modernidade deu pra gente incluiu totalitarismos, né? Incluiu violência de todo tipo, né? Então, esses autores que estão aí herdeiros dos hegelianos de esquerda, né? Entre eles a teoria crítica, eles vão tentar recriar esse conceito de razão de modo a ainda buscar esse potencial emancipatório aí que não se realizou, né? Que o Kant mostrou, mas que não se realizou na sociedade atual, né? E por outro lado, o outro grupo iniciado pelo Nietzsche vai querer abandonar, né, essa ideia e vai querer se contrapor, né? Por isso são os pós-modernos. A gente quer abandonar a modernidade, né? E seguir aí com outra coisa, porque essa modernidade não funciona, né? Então, o Habermas ele vai fazer esse processo de reconstrução da modernidade através do conceito da razão comunicativa, que é justamente a tentativa de recuperar esse elemento emancipatório, né? Que a razão instrumental teria perdido na técnica, na ciência, em tudo isso, né? Na tecnicização, né, da sociedade. Então ele vai recuperar aí com o diálogo, com a conversa, né? E vai trazer aí isso para a democracia, né? Então, o Habermas está fazendo esse processo de recuperação da razão, né? Então, para o Habermas, o Foucault está aí junto com Nietzsche, né, como um jovem conservador. Ele vai dizer que os pós-modernos eles são conservadores, porque eles vão aí abrir mão dessa possibilidade emancipatória aí da razão e vão trazer um discurso que está ali completamente deslocado, né,
é um discurso impossível, porque o discurso filosófico é o discurso da razão, e não há discurso filosófico se você não utilizar, é como se fosse uma contradição performativa, né, que esses autores vão cometer, né, e é um discurso aí que não vai ter efetividade para ele, nem teórica, nem política, porque politicamente se vai produzir filosofias que não vão ter uma relação muito direta com a prática, né? Que vão ser filosofias que vão implementar uma crítica negativa ali muito intensa, mas que não vão proporcionar nenhum prognóstico, né? Que é o que a teoria crítica vai tentar fazer, que é um prognóstico de ação, né? O diagnóstico, que é mostrar o que é a sociedade, a teoria crítica faz o diagnóstico, e o prognóstico, né? Que é apontar caminhos de emancipação. Então, os discursos ali dos chamados pós-modernos, e Foucault está ali pelo meio, não tem esse potencial. Então, não tem um potencial nem teórico nem prático, né, para o Habermas. O que a Fraser vai fazer é o seguinte: ela vai olhar para o Foucault e perceber no Foucault elementos cruciais que, se a teoria crítica assumisse, né, resolveria problemas no interior da própria teoria crítica. Então, a Fraser ela já vai romper com essa separação de que há ali os hegelianos de esquerda, que é a teoria crítica de um lado, Nietzsche e Foucault lá, o pessoal pós-moderno de outro. Ela vai construir essa ponte. Como sempre, a Fraser está conciliando antíteses, né, falsas antíteses. E ela vai perceber no Foucault esse potencial, né? E eu acredito que a Fraser vai ver isso no Foucault justamente porque ela faz uma teoria crítica que está ali sensível à questão de gênero. Então, ali, as questões dos micropoderes, das relações ali no tecido social, que percebe, né, formas de poder que estão no interior, né, das relações intersubjetivas, é crucial para a gente entender opressões como o machismo, né, que é uma opressão que está ali no interior das relações intersubjetivas, né? E o Foucault proporciona isso, né? A ideia da marxista ali, hegeliana da teoria crítica não vai conseguir entender isso. Vai entender só que as relações de poder estão nas relações econômicas, né? Ali na relação das instituições, né? Naquilo que é da esfera pública. Não vai entender que o poder está na esfera das relações interpessoais. E o Habermas não percebe isso. Tanto que ele vai dizer que a razão comunicativa ela é a face emancipatória, né, da razão, que é como se esse espaço ele fosse resguardado de poder, como se a gente pudesse chegar a consensos e colocar diferenças entre parênteses e ter uma condição ética de discussão ideal, né, ou pelo menos apontar para isso, que haja igualdade de fala, que haja liberdade de expressão, né? Nada disso é possível em um tecido social em que as relações elas têm ali status de poder distintos, né? Então, o discurso de uma mulher no interior da filosofia, por exemplo, é visto de um jeito, por mais que a gente não tenha isso aclarado na mente, mas né? Assim como de uma pessoa negra, né? Uma mulher negra, mais ainda, né? Então a gente tem esses subtextos aí nas nossas relações, que são elementos de poder dentro das relações. Então a Fraser vai achar que isso é necessário, né? Para a teoria crítica entender. Então ela vai olhar para o Foucault e vai perguntar o seguinte: será mesmo que Foucault rejeitou, né, toda a modernidade, né? Será mesmo que Foucault rejeitou toda a modernidade? E ela vai se perguntar: será que Foucault não fez uma crítica ao modo como a razão moderna se conformou no humanismo, né, e não uma crítica totalizante à razão moderna? Será que ele não está falando ali que o humanismo foi o modo, né, de expressão da razão moderna e que as coisas não deram muito certo, né, se degringolou para uma situação de opressão, né, de poder disciplinar, né, ali? Então, a Fraser vai trazer essa questão para a gente e ela vai entender que o Foucault ele não fez essa crítica totalizante como o Habermas entende. Ela vai entender que Foucault fez uma crítica ali ao humanismo, né? Então, ela vai corroborar até com o texto em que o próprio Foucault diz isso, né? Em que o próprio Foucault vai dizer que tem essa posição. Então, a Fraser vai discordar do Habermas nesse sentido, né? E por isso ela vai conseguir conciliar o Foucault com a teoria crítica. Ela vai conseguir
trazer o Foucault para dentro da teoria crítica. No entanto, ela vai concordar com Habermas quando Habermas diz que o Foucault sustenta uma espécie de criptonormativismo, né? Então, o Foucault, ele faz uma filosofia como se ela não fosse normativa. Então, ele vai fazer a crítica lá, enfim, aos regimes de saber-poder modernos, né? Mas não vai expor quais são os critérios que ele está utilizando como os critérios daquela crítica. Isso que é a questão da normatividade, né? Então, você precisa fazer a crítica e expor os critérios, né, que você está utilizando para dizer que algo é positivo ou negativo, que é emancipador ou não é emancipador. Então, tudo isso está calcado em critérios, para pensar que há um processo de evolução, não é nem uma boa palavra, mas um processo de ascensão, de desenvolvimento social, né, ou não, ou de regressão. Né? Então, para falar tudo isso, você precisa ter um critério, né? Um critério. E esse critério precisa ser exposto, precisa ser justificado, né? Então, é como se o Foucault ele fizesse a crítica à modernidade, no momento nenhum ele diz qual é o critério dele, né? E talvez esse critério seja mais moderno do que a gente imagina. Talvez ele esteja recuperando lá uma ideia de tolerância, uma ideia de liberdade, de autonomia, lá do Kant, né? Não? Será? Então, a Fraser vai falar isso. Ela vai dizer que talvez esses sejam os critérios normativos do Foucault, só que ele não diz, né? E isso gera essa confusão, né? Na filosofia do Foucault, em que, por um lado, a gente não consegue entender, né? Que crítica é essa que ele está fazendo, né? Quais são os critérios que ele está utilizando ali para dizer que, por exemplo, que a prisão, né, é cruel ali quando provoca ali aquele sofrimento, né, quando provoca ali aquelas formas de opressão. Então ele tem que ter um critério para afirmar isso, né? Então o que é que ele está querendo com a filosofia dele? Né? Então a gente precisa pensar isso também, a gente pode trazer isso também para o nosso debate contemporâneo. Né? Então hoje a gente tem um cenário das teorias, a filosofia um pouco menos, talvez, mais lentamente, mas a gente vê um processo aí de crítica, né? Ao universalismo, um processo aí de atacar aí essas bases, né, mais universais do conhecimento, essa ideia mais estável de que haja um sujeito do conhecimento, que haja uma razão, um conceito mais universal, que a gente possa aí aceitar, né, sobre a filosofia, né? Então a gente vê isso através da crítica feminista, a gente vê isso através da crítica antirracista, a gente está vendo diversas formas de reescrever, né, a filosofia, né? Então a gente tem esses discursos agora que vão buscar compreender esse subtexto aí da filosofia e que vai mostrar que esse universal aí talvez não fosse tão universal, talvez fosse mais situado do que a gente pensa, né? Talvez respondesse ali a estruturas de poder que estavam ocultas e que agora a gente está expondo. Então tem as críticas decoloniais também, né, que está mostrando o elemento colonial. Então a gente tem esse processo todo aí no interior do discurso. E isso muitas vezes pode gerar uma série de discursos, de teorias, né, que elas se colocam através de uma crítica negativa, né, como se fosse suficiente mostrar, né, essa estrutura, esse subtexto, né, na teoria, no cânone, né? Mas será que isso é suficiente, né? Pensando na teoria com um horizonte na prática, né? Porque é como a Fraser pensa, que a teoria tem uma continuidade na política, né? Será que é interessante a gente reduzir a teoria a essa crítica negativa? Será que essa crítica negativa oferece um horizonte de ação para a política prática, né? Então, não que a teoria vá oferecer um horizonte no sentido assim que ela vai ser decisionista, né? Que vai dizer ali o que é que o movimento social vai fazer, o que é onde a sociedade vai. Não, a Fraser não acha dessa forma, mas ela acha que pode contribuir, né, nesse processo aí de aclarar, né, as pautas, as questões, as insatisfações, né? Então, será que a teoria vai funcionar, né, para oferecer esse horizonte, né, essa utopia, né? A Ben Habib usa essa palavra que eu acho interessante, recuperação da utopia, né? Então, com a crítica negativa, né, a gente não tem o prognóstico. E agora o que faremos? E agora como resolveremos? Como poderemos desfazer, né, essa situação social em que há todos esses entraves para a emancipação? Né? Quais são os caminhos para destravar essas dificuldades, nessas patologias? A teoria crítica fala em patologias.
como é que a gente pode resolver, né, esses entraves? Como é que a gente pode aplicar esse potencial que a gente tem todo, né, de razão? A gente consegue entender, né, que existem essas... A gente já produziu, né, todo um discurso sobre esses problemas, né? Como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça na prática? Então, isso daí só é possível quando você faz um diagnóstico, né? Quando você propõe. E para propor, você precisa de critérios normativos. Então, o que a Fraser vai dizer? A gente tem aí, por um lado, né, esse elemento aí da crítica, né, da compreensão dessa micropolítica, desses elementos de poder aí no interior das relações sociais. Mas, por outro lado, a gente tem que fazer a crítica aí com essa atenção imanente, sim, mas a gente não pode abandonar, né, esse elemento normativo. E a Fraser, mais uma vez, vai conciliar esses opostos e vai tentar sair daí com uma teoria crítica que é normativa e imanente ao mesmo tempo, né? Então, essa proposta da Fraser eu acho interessante porque ela traz justamente esse debate, que é um debate no interior da teoria crítica, mas que pode ser um debate no interior da discussão teórica contemporânea, né? Sobre esse horizonte prático político do que a gente está fazendo teoricamente, né? Então, essa discussão é teórica, mas para Fraser é político-prática também. Então, como é que a gente faz para que para que haja essa ligação, né, e ela seja interessante e efetiva politicamente? Então, essa discussão aí toda é importante para o nosso tempo, eu penso, né? Então, a Fraser, ela é muito boa porque ela é ótima em pôr questões, mais do que dar respostas fechadas. Olha, a solução é essa. Ela não faz isso, né? E ela não quer fazer isso. Ela diz que não quer fazer isso, não vai fazer, não quer. Então, ela vai colocar em um campo de debate uma discussão que ela vai compartilhar com uma série de outros autores aí do mesmo campo que ela, que é o Axel Honneth, a Sheila Ben-Habib, a Rael Yag, né? Então a gente tem aí um debate acontecendo, né? Muito intensamente, e isso é o que interessa a Fraser, né? Então Foucault, para Fraser, é um aliado crucial, né? Um aliado crucial para a teoria crítica dela, porque vai ajudar a trazer para o interior da teoria crítica essa noção de que há essa micropolítica, esses micropoderes dentro das relações sociais, que vai poder possibilitar que ela faça ela vai dizer que é como se fosse uma história, ela vai tentar conciliar, né, uma história no sentido mais marxista, né, mais amplo, né, com uma genealogia, né? Ela vai fazer aí esse jogo entre essas duas concepções para poder ter aí um discurso que vá alcançar essas duas esferas, né? A imanência, né, e a normatividade da nossa utopia política prática. Eu ia fazer uma pergunta sobre normatividade, mas você já, de certa forma, respondeu o que eu ia perguntar. Mas eu vou insistir para a coisa ficar mais explícita, assim. Parece que, na sua concepção de filosofia, na sua, da Laís, que é um diálogo com tudo que você tem feito, não cabe ficar de hóspede indulgente lá no hotel Beira do Abismo, né? Não faz muito sentido ficar só contemplando, né? Como essa questão da normatividade traz um monte de implicações que você já apontou aí, que de certa forma, hoje em dia, no contexto atual de volatilidade, de contingência, as pessoas não querem ocupar esse lugar normativo. Parece que tudo que é normativo parece ser logo visto com suspeita, como se fosse impositivo, né? Como se você quisesse reeditar de alguma forma a posição do rei filósofo, e você já colocou isso também. Como que você vê o papel da filosofia nesse diálogo com a normatividade, né? Porque parece que muito do trabalho filosófico tem se afastado dessa ideia de normatividade e tem se colocado com muita suspeita em relação às ciências sociais, querendo se afastar totalmente das ciências sociais, falando filosofia é outra coisa, né? Como que você vê essa relação? Então, eu penso que tem um texto do Habermas que é Filosofia como Intérprete e Guardadora de Lugar. E nesse texto, Habermas ele vai justamente falar sobre qual é o papel da filosofia em relação às outras áreas do conhecimento e em relação à sociedade hoje, né? Então, esse texto ele começa logo com uma frase assim, bem de impacto, né? Ele vai dizer os grandes mestres pensadores
estão mortos, né? Algo, não lembro exatamente, mas algo nesse sentido. Então ele já vai começar decretando a morte aí das grandes narrativas, né, dos grandes pensadores e de toda essa filosofia do grande mestre, do rei filósofo, né? Então daí ele vai fazer toda a discussão e ao final ele vai dizer que a filosofia, na posição do Habermas, né, ela precisa compreender todo esse processo aí de destranscendentalização, né, de abandono da metafísica, de abandono dessa ideia de uma razão onipotente, desse sujeito racional como o possuidor dessa razão, né. Então ele vai deslocar todos esses conceitos no interior da filosofia dele, mas ele vai entender que a filosofia precisa se manter como guardadora da razão, mas não guardadora da razão como queria o Kant, né, aquela que vai fornecer os fundamentos de todos os outros conhecimentos, que vai ser aquele conhecimento anterior aos outros conhecimentos, mas como aquela que vai estar em diálogo, né? E aí vai ter esse papel hermenêutico acerca da sociedade, que é esse papel de entender, né, de aclarar ali os elementos que estão ali no interior das discussões sociais, mas que muitas vezes a gente não traz, né, à tona de forma discursiva e clara, né? Então o filósofo vai fazer esse papel de intérprete, ele vai observar e vai trazer nesses elementos de forma a expor, né, o significado, né? E a discutir, né, esses elementos aí que já estavam no interior da sociedade. Então o filósofo ele é só um intérprete, né? Ele não vai criar, né, da mente dele o que ele acha que deve ser, o que a sociedade tem que ser, né? Ele vai interpretar o que existe, né? E entender ali, tirar ali do interior da própria sociedade esses elementos que ele vai discutir conceitualmente na filosofia. Então a Fraser, ela está muito aí ao lado do Habermas nesse sentido, só que ela vai fazer um processo de destranscendentalização ainda mais profundo na filosofia e vai querer romper um pouco mais com esse discurso da modernidade que o Habermas se descreve como esse fiel desenvolvedor, né, como esse fiel seguidor dos jovens hegelianos, né, de esquerda lá. Então a Fraser, ela vai querer abrir mão um pouquinho desse elemento transcendental que ainda permanece no Habermas, trazendo a crítica para a imanência, né, para a genealogia, para as relações de poder dentro das relações sociais. Então para ela não há essa separação entre teoria e a prática política. A teoria está em função da prática política. Ela vai colocar em primeiro plano a prática política, né, e não o conceito. Então, normalmente, a gente vê o contrário, né? Primeiro está o conceito, e esse conceito ele vai até a realidade política. A Fraser vai colocar a realidade política primeiro, e o conceito ele é destinatário, ele é resultante da realidade política. Então ela vai aprofundar ali o que o Habermas está dizendo, né? E vai trazer isso de forma ainda mais imanente, né? A política tem prioridade sobre a teoria para Fraser. Ela diz isso o tempo inteiro. Por isso que a filosofia dela é filosofia sem filosofia. Porque é filosofia sem teoria. A teoria está em função da prática. A prática é o que vai dar os limites da teoria, né? E não o contrário. Então ela vai trazer essa concepção de teoria ali que para alguns pode significar um abandono da filosofia, porque tem essa ideia de filosofia, né, mais clássica, né, mais fechada, né, e é possível que observe o pensamento da Fraser como um pensamento que não é filosófico, né, porque ela não vai fazer um empreendimento como o Habermas, de criar um conceito, né, razão comunicativa, escrever lá 2 volumes imensos sobre essa razão, né. Ela vai trazer o debate dela em função das questões do tempo dela. Então você vai ver a Fraser escrever sobre o Trump, você vai ver a Fraser escrever sobre o 8M, você vai ver a Fraser escrevendo sobre todos esses temas e em todos esses debates ela vai estar fazendo a teoria dela. Você vai ver a Fraser falar sobre feminismo, né? Sobre o que é o feminismo, como é que o feminismo pode lidar com a pós-modernidade, com a modernidade. E dessa forma ela está fazendo a teoria dela. Você vai ver, agora saiu um livro na Boitempo, né, que é sobre o capitalismo, junto com a Rael Yagi, né? Então ela tem ali naquele livro um debate com a Rael Yagi sobre o que é, né, o capitalismo, um outro sobre o que é a história. Então a Fraser, ela não tem assim uma teoria com um eixo, com um conceito, né? Ronald tem lá o conceito de reconhecimento, né? A Fraser, ela vai ali debater com vários interlocutores e daí ela vai ter ali um modo de compreender a filosofia, né? E que ela vai
desenvolvendo dessa forma. Então, para mim também foi bem estranho. Quando eu me vi com a Fraser para fazer a tese, eu fiquei pensando, como eu vou fazer uma tese? E eu fiz a tese e até hoje eu não sei. Eu não sei responder, porque a Fraser tem um pensamento cuja natureza do pensamento foge um pouco do que a gente percebe como filosofia, e aí eu precisava conformar isso numa tese, enfim, então para mim é um desafio que até hoje eu não sei se eu resolvi, né, essa questão. Mas para mim, como o modo como a Fraser percebe a filosofia é o modo mais interessante. Eu me entendi, né, ali na compreensão da Fraser. Eu não consigo ver a filosofia como um pensamento que não esteja ligado, né, com a realidade social e política, né, e com a prática, com os movimentos sociais, com a mudança social. Para mim, de alguma forma, sempre foi isso. Então, talvez por isso eu antes da Fraser, tenha buscado o marxismo, né, através da teoria crítica, tenha buscado o Habermas, porque de alguma forma eu percebia essa relação, mas a Fraser me mostrou isso de forma mais ousada mesmo, né? Então eu penso que ela tem esse modo de entender a teoria que pode sim, né, causar, né, essa ideia de que isso é uma não teoria, isso não é uma teoria, né? Mas talvez seja bem isso que ela queira, né? Seja trazer essa discussão, seja apresentar, seja colocar esse contraponto mesmo. Eu vou partir para as 3 perguntas, então, que a gente faz para todos os convidados, tá? Que é a segunda parte da nossa conversa. E a primeira pergunta que eu quase fiz ela agorinha, mas a primeira pergunta é a seguinte, pergunta simples para a resposta mais curta também. O que é filosofia? Para mim, a filosofia eu estudei o Habermas, eu abandonei o Habermas nunca saiu de mim, né? Então, a realidade é que para mim a filosofia é mais ou menos o que o Habermas apresenta, né? É esse meio de ler a sociedade, né? Esse modo de compreender as nossas questões, né? Do nosso tempo, né? Então, a filosofia, para mim, essa chave interpretativa para a própria realidade, né? Então, a filosofia ela tem um papel social, né? Eu vou citar meu orientador aqui um pouquinho, o Crisóstomo, ele tem lá um texto, Filosofia como Coisa Civil, né? Que ele vai justamente trazer essa ideia da filosofia como algo prático, né? Então, isso me marcou também muito minha formação. Eu sou do grupo Poética Pragmática com o professor Crisóstomo e outros colegas, e a gente tem essa concepção de que a filosofia tem esse interesse prático, tem esse interesse político real. Então, nossos trabalhos são orientados nesse sentido, isso, para mim, é o que é a filosofia, né? É uma ferramenta. Como boa pragmatista, eu vou dizer que a filosofia é uma ferramenta, né? E que ela serve para a gente entender a realidade, ela serve para a gente provocar mudança social, ela serve para a gente interpretar as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né, práticas, né, no interior, na sociedade que a gente vive, do nosso tempo, no nosso momento, né? Então, assim, enquanto Hort, né, ele vai entender que a filosofia precisa agora lidar com essa contingência, né, com tudo isso, e vai entender que isso significa que a gente abandone a filosofia e vá para a literatura. Eu fico com a Fraser, que diz que a gente pode entender isso e se manter teóricos, entendendo que a teoria e a prática, né, são indissociáveis, né, entendendo a teoria como algo que está ali em relação com a prática, como uma decorrência, né, da nossa prática política, da nossa sociedade, da nossa conformação social, né, do nosso agora, né? Do que é real, do realmente existente, né? E não do aquilo que a gente pode falar em um sentido meramente abstrato, né? A gente vai falar de forma abstrata, mas do que está, do que se mostra, dos problemas que se colocam, né? A gente vai fazer diagnósticos e prognósticos, né? Vai
trazer a teoria em função, né, da estrutura do que a sociedade nos coloca. Isso que para mim é filosofia, é como eu me relaciono com a filosofia. Mas possivelmente, certamente, existem muitas outras definições e existiram ao longo da história, né? Então, essa pergunta ela existe para que a gente discuta mesmo. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Eu conheci a Angela Davis nos Estados Unidos e foi uma experiência muito... Não conheci, né, gente? Assim, eu não conheci profundamente, mas eu conversei com ela e essa foi uma experiência, para mim, muito marcante, porque ela foi fazer uma palestra eu fui estudar com a Amy Allen lá, né, na Penn State. Inclusive, a Amy Allen foi importantíssima na minha formação. Talvez ela não saiba disso, mas ali o que ela forneceu para mim foi crucial, né? E nessa experiência teve um evento em que a Angela Davis ela participou. E eu fui assistir a Angela Davis e ao longo da fala dela, ela citou o Brasil, né? E citou Cachoeira, que foi uma das cidades que eu morei, né? Eu tenho uma parte da minha família em Cachoeira, né? E ela citou Cachoeira lá na Pensilvânia. E eu tava lá e aquilo... Nossa, que loucura, né? Eu devia ser a única brasileira, certamente, que estava ali naquele auditório. Onde eu estava não tinha muito brasileiro, né? E aí aquilo... E aí eu fui falar com ela, eu falei, depois da fala dela, eu fui falar com ela, e aí eu disse, olha, eu sou brasileira, e eu vivi nessa cidade que você acabou de citar como exemplo, né? Para as nossas lutas antirracistas, né? Ela falou, a gente precisa aprender com o Brasil, a gente precisa aprender com Cachoeira na Bahia. Ela falou isso, eu juro a você. Então eu fui falar com ela e ela me recebeu com muito carinho, com muito afeto, e a gente teve uma conversa muito breve ali, né? E eu fiquei muito emocionada com a receptividade dela, né? E o carinho dela comigo, né? Naquele ambiente, naquele momento, né? Então esse foi um encontro que me fez sentir mais engajada, né, no meu objetivo, né, de estudar filosofia e de fazer teoria e de falar de política. Então ela ali me deu esse carinho, né, esse carinho que me proporcionou esse ainda maior engajamento com meus próprios objetivos, né? Então eu acho que esse encontro que não é conhecer, né? Mas foi um encontro, um momento ali que foi importante para mim, né? E a Angela Davis é certamente uma filósofa que me marcou muito também na minha formação e que essa validação, né? Foi ali naquele momento muito emocionante para mim. Eu ia fazer uma pergunta, não sei se eu vou resistir. Não, vou fazer. A concepção de classe e gênero da Angela Davis, de certa forma, é próxima da Nancy Fraser, não é? Isso, só que se tende hoje a pensar uma crítica nessa questão de interseccionalidade, porque se tende a ver como se fossem cruzamentos que eles são cruzamentos únicos ali, mulher, raça, classe, né? Ali corresponde a algo específico, né? Então se desloca ali como se fosse do campo geral da discussão e se faz ali uma intersecção específica, né? Uma diferença, né? Um discurso de diferença acerca daquelas diferenças em conjunto, né? E a Fraser vai justamente propor o contrário, ela vai propor que a diferença esteja ali em intersecção com a estrutura, né? Por isso que ela vai trazer aí o marxismo, vai trazer essa discussão mais ampla no sentido de uma história mais ampla, uma concepção de estruturas sociais mais amplas da economia, né, do desenvolvimento histórico. Ela vai repensar, né, o que a Angela Davis trouxe, né, em um momento, né, e que agora a gente pode utilizar, né, e isso não é contra a Angela Davis, né, é a favor, é uma forma de atualizar e de trazer, né, para a questão, para os nossos debates, ali o que a Angela Davis propôs de outras formas. Qual a filósofa ou filósofo favorito?
Gente, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Mesmo quando todos os autores que eu estudei ao longo da minha vida, eu nunca tive uma relação assim de filiação, de defesa, né? Eu sempre trouxe esses autores em debate e eu acho que isso é importante, porque em contraponto a outros autores, eu acho mais interessante do que em contraponto aos comentadores daquele autor, né? É aquele autor em contraponto a si mesmo. Então, eu aprendi filosofia, talvez por influência do Crisóstomo e do grupo que eu faço parte, através desse debate, né? Entre filósofos. Então, no momento em que eu escolho um filósofo, escolho a Nancy Fraser, por exemplo, eu escolhi a Nancy Fraser, eu escolhi ela como um eixo, né? Para a minha discussão filosófica, né? Escolho ela porque, inclusive, a gente compartilha um monte de referência. Ela estudou Habermas, ela tem a ver com Habermas, eu também, né? Então, o marxismo também era algo que estava ali na minha formação. Então, eu me encontrei com ela porque a gente conversava ali na mesma língua, né? Então, sobre temas que... Feminismo também sempre foi um tema que me interessou, movimentos sociais. Então, eu encontrei uma interlocutora. Eu penso dessa forma. Eu encontrei uma interlocutora aqui para conversar, né? E aí a gente vai entrar aí nesse campo de debate em que esse filósofo vai estar, né, com a discussão que ele vai colocar. Então eu não tenho filósofos favoritos, eu tenho aqueles com quem eu consigo ter uma interlocução e com quem e com os quais eu tive mais contato e que formaram aí o meu pano de fundo, o meu background de teoria, né, e com os quais eu converso, né. E aí tem a Fraser, tem o Habermas, tem o Marx, tem os pragmatistas, tem um monte de coisa junto, né. Tem a Angela Davis, tem a teoria crítica, tem o Marcuse, tem o Adorno, tem o Horkheimer, tem o Axel Honneth, tem a Sheila Ben Habib, tem um monte de gente. Então eu prefiro pensar mais nesse sentido, né, do que exatamente um filósofo, né? Vamos partir para as indicações, assim. O que você indicaria para os nossos ouvintes? Você quer indicar de música, livro, filme? O que você quiser indicar para os nossos ouvintes que você acha interessante? Então eu vou indicar um livro que eu tenho indicado, porque eu acho que é um livro sensacional para a gente ler hoje, nesse momento que a gente está difícil, né? Em que a gente se vê numa situação em que tudo aquilo que a gente considera importante, tudo aquilo que a gente considera crucial, né, para a humanidade, a gente está vendo se perder, né? A gente está vendo um processo de destruição muito profunda e que eu não sei como vocês sentiram isso, mas eu senti de forma individual, eu senti como se o mundo dissesse para mim, nada do que você escolheu ser vale a pena, né? Eu senti dessa forma. Talvez você esteja sentindo isso também, né? Esse processo de se sentir desmotivado, né? Acerca de tudo que você considerava importante, porque está havendo esse desmoronamento, né? De tudo, né? Então a gente fica nessa situação de sofrimento mesmo, às vezes psicológico, né? E de descrença acerca dos nossos próprios objetivos, dos nossos ideais, né? Então, esse livrinho da Nancy Fraser, que saiu na Boitempo, que chama Feminismo para os 99%, é uma boa leitura, porque é uma leitura curta, é uma leitura fácil, tranquila, que você vai ler de forma que não vai ser nada que pesado, né? Mas que vai ser motivador. Então, é um texto propositivo, é um texto que vai encontrar no nosso cenário político atual, mundial, elementos motivadores. Ela vai falar de movimentos sociais do nosso tempo, né, que tem elementos interessantes. Ela vai trazer um discurso propositivo, né, para o feminismo diante desse cenário desolador, né, que a gente está vivendo. Então, é uma leitura que vai ser interessante, que vai fazer bem, né, eu acho, para cuidar um pouquinho desse sentimento que a gente pode estar sentindo, né, de medo, de estar desmotivado, né, de sentir que nada disso logrou êxito, né, no cenário atual. Nada do que a gente acreditava, de fato, logrou êxito no cenário atual. Então, eu indico esse livro que saiu pela Boitempo e que é um livro para todo mundo, para quem estuda filosofia e tem conhecimento de teoria crítica, de teoria social, de marxismo, de feminismo, de teorias feministas, e também para
público em geral, né? Para quem tem interesse nesse tema, mas não tem necessariamente aí essa questão com a teoria mais acadêmica, né? Então é um livro que cabe para todo mundo, né? Ele tem várias camadas e a gente pode ler e alcançar várias dessas camadas, né? Dependendo de quem está lendo. Então eu acho que é um livro muito bom para a gente ler nesse momento. Recomendo Feminismo para os 99% da nossa vida. Tá certo. Eu vou recomendar, vou pedir pro pessoal ir atrás da tese da Laís, porque eu acho que é uma leitura que com certeza vai virar livro daqui uns dias, né? O problema da normatividade na teoria crítica, Nancy Fraser e o debate contemporâneo. Então, está disponível na internet. Eu acho que é interessante. A gente tem alguns artigos da Nancy Fraser em português também. Se você for atrás, você vai encontrar alguns artigos que ela debate essas questões do reconhecimento e da redistribuição, né, que são importantes. E eu vou fazer uma indicação aqui que é brega, mas é de propósito. É que uma coisa que a gente conversou aqui que é interessante, que eu lembrei do Renato Russo. Eu pesquisei algumas coisas da Legião Urbana, né? E o Renato Russo na década de 90, começo da década de 90, ele estava muito puto porque as pautas da família tinham sido dominadas pela direita, como se só a direita tivesse família, né? Como se ele, por ser gay, não tivesse família, não tivesse ter o direito de ter amor pela família, etc. Aí ele resolveu fazer um álbum italiano para que todo mundo cantasse as músicas, mudando o gênero. Que é esse álbum Equilíbrio Distante, né? Que tem várias músicas que relacionam com a família, tem uma música sobre Maria, etc. Mas foi uma tentativa dele de se contrapor ou dialogar com a ideia de amor que o pagode trazia na época, e que todo o discurso meio machista, meio limitador da ideia de família tinha na época. Eu acho que é uma ideia bem atual. Eu queria indicar também, para quem tiver interesse, eu fiz um artigo sobre essa coisa do debate do Foucault, o sentido do agora, Foucault lendo Kant. E aí é uma coisa, eu acho interessante todo esse debate do lugar do Foucault e como talvez herdar, como ele se colocou como herdeiro da teoria crítica, né? Ele tentou fazer uma narrativa em que ele que era o herdeiro da teoria crítica e que o Habermas seria o falsificador, né? Ele morreu antes de terminar de acontecer esse segundo debate, mas é uma coisa bem interessante essa tentativa que o Foucault fez de se colocar, não, olha só, a teoria crítica está lá, eu que sou herdeiro, o Habermas está tentando fazer políticas da verdade, ele não é o herdeiro verdadeiro. Então tá, eu acho que eu vou deixar espaço, então, agradecer a Laís pela nossa conversa e deixar espaço para ela fazer as considerações finais, o que ela quiser falar para os nossos ouvintes. Eu posso indicar um filme? Claro. Então tem um filme que é da Agnès Varda, que chama Uma Canta, a Outra Não, que é um filme que mostra ali o movimento feminista nos anos 70, né, através de duas amigas, e aí toda a história delas, da relação delas, né, uma casa e tem filhos, e a outra vai viver ali a coisa do movimento feminista. E aí vai trazer uma série de questões para debate sobre as questões, os debates de classe, né, que de alguma forma estavam mais presentes, né, para Nancy Fraser, estavam mais presentes nesse feminismo dos anos 70 do que o de hoje. E pode fazer também, e pode provocar também uma percepção histórica, né, do desenvolvimento do movimento feminista, do que foi, do que é hoje. Tá bom? Então é um filme muito bom, muito bonito, dessa diretora mulher, né, que é a Agnès Varda, maravilhosa. Não, só uma coisa assim que eu lembrei. Então, eu queria indicar aqui o filme Café com Canela. Isso, né? Aí seria uma coisa boa também se alguém fizesse um trabalho para ver como o gênero aparece nesse filme. Eu acho que é um trabalho interessante também. Com certeza. De muitas formas e muito bonita aquela narrativa, né? Foi aquele filme muito bonito. Para mim, quando eu assisti, eu me emocionei muito, porque tinha também essa carga... Porque eu cresci ali, né, no ambiente de cachoeira, então aquilo para mim teve uma ligação muito forte. Então, as considerações finais. Então, eu agradeço pelo convite de ter essa conversa com você, né? Então, eu tô agora iniciando esse trabalho, né? Para mim, a tese é o início, né? Eu, quando terminei a tese, a gente faz a tese da gente nas condições que a gente pode fazer a tese da gente, né? Assim, e nunca são as melhores condições. Então, quando eu terminei e entreguei aquele trabalho, eu entendi que tinha concluído alguma coisa, né? Mas hoje eu percebo que não, e isso me deixa muito feliz.
eu percebo que eu estou começando alguma coisa. Então, essa tese, para mim, é uma primeira colocação que, como toda primeira colocação, vai ser aperfeiçoada, eu espero, né, ao longo das minhas outras colocações, que eu espero que vão existir, né? Outras publicações, outras discussões, outros aperfeiçoamentos daquilo ali que eu coloquei na discussão da tese. Então, eu vejo minha tese dessa forma, como esse ponto de início, né, para algo posterior, que eu espero desenvolver cada vez com mais clareza, cada vez com mais profundidade, cada vez com mais precisão, né? Então, eu espero conseguir, né, formular o que eu mesma quero colocar para a filosofia de forma mais assertiva, né? Para mim, esse reconhecimento que de alguma forma eu tive em relação a esse trabalho foi positivo, porque eu entendi que isso era um começo, que eu poderia daí desenvolver mais. Foi um jeito de me mostrar isso, e eu fico feliz por isso. Eu agradeço ao Marcos pelo convite, por ter essa conversa com vocês, e é isso, foi um prazer, obrigada. Aquilo que você prometeu fazer na conversa já aconteceu. Em diversos momentos o ouvinte vai perceber que está acontecendo já, que é uma dobra, que você começa a aplicar aquilo que o terreno que você preparou, você começa a lançar sementes nele. E é interessante que a gente já tem a percepção de que isso vai ser lançado no Brasil, entre aspas. O seu contexto é imediato, você já começa a aplicar. Então, o ouvinte já tem essa potência e, com certeza, a gente vai chamar depois, daqui a um tempo, você para conversar de novo pelos caminhos que você vai trilhar. Então, eu queria agradecer você. Explorou bastante você hoje, né? Mas eu acho que o ouvinte vai ficar contente. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Então é isso. Um abraço para vocês. Então, tchau. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.